Por aproximadamente 30 segundos após a decapitação, uma cabeça de espada pode reter a consciência, tempo durante o qual os olhos podem piscar, os lábios podem tentar falar e a consciência persiste enquanto a vida se esvai. Esse meio minuto macabro provavelmente foi vivenciado por Ana Bolena, segunda esposa de Henrique VIII e uma das decapitações de rainhas mais infames da história. Embora relatos contemporâneos frequentemente omitam esses detalhes, um olhar mais atento aos seus momentos finais revela um tormento psicológico muito mais arrepiante do que um simples golpe de execução. A execução de Ana serve como um lembrete sombrio do brutal sistema de justiça da Inglaterra Tudor, onde a morte não era o fim, mas sim a conclusão de uma humilhação habilmente orquestrada. Embora muitos livros de história apenas afirmem que ela foi decapitada por traição, seus últimos dias foram caracterizados por uma desconstrução psicológica tão meticulosa que impressionaria até mesmo os torturadores modernos. A execução de Ana Bolena não foi apenas um final, serviu como o ápice da cruzada de Henrique VIII para eliminar uma mulher que se tornara influente demais para sua conveniência. Em 19 de maio de 1536, Ana já havia passado 17 dias confinada na Torre de Londres, a mesma fortaleza onde havia se preparado para sua coroação. Apenas 3 anos antes, ela foi coroada Rainha da Inglaterra em uma grande cerimônia na Abadia de Westminster. No entanto, ela agora enfrentava a morte em um limbo inquietante, enquanto Henrique VIII prolongava insensivelmente seu tormento mental ao adiar sua execução. O rei chegou a convocar um espadachim habilidoso de Calais para realizar a execução em vez de usar o tradicional machado inglês, um detalhe frequentemente retratado como misericórdia, mas que apenas ressaltava a natureza dramática do evento iminente. Apesar das circunstâncias sombrias, Ana teria demonstrado uma compostura extraordinária em seus últimos momentos, descritos por espectadores como alegres enquanto se preparavam para a morte. Um psicólogo poderia identificar isso como dissociação, um mecanismo de defesa psicológica ativado por traumas graves. Ela supostamente minimizou sua situação com humor negro, insinuando que era um senté, ou alguém sem cabeça, indicando uma turbulência emocional subjacente. Registros históricos frequentemente ignoram o medo intenso que ela deve ter experimentado, sabendo que sua reputação estava sendo deliberadamente manchada por falsas acusações de adultério, incesto e conspiração para matar o rei. O que torna a execução de Ana Bolena particularmente perturbadora não é apenas a decapitação física, mas a destruição deliberada de sua identidade. Henrique VIII não buscou apenas a morte de Ana, ele pretendia apagá-la da história, invalidar suas realizações e minar a legitimidade de sua filha Elizabeth. A execução foi o clímax de uma campanha de difamação destinada a convencer o povo inglês de que sua antiga e amada rainha merecia tal fim. Antes de sua morte, Ana suportou histórias escandalosas e fictícias que a implicavam em imoralidade sexual, alegações tão absurdas que seriam descartadas pelos tribunais da época. A manhã de 19 de maio apresentou um dia atipicamente claro em Londres, em forte contraste com os eventos sombrios que estavam prestes a se desenrolar. Ana passou sua última noite rezando, mas o sono escapava continuamente. Registros da torre indicam que ela pediu o sacramento às 2 da manhã, ajoelhando-se diante dele por horas em comunhão desesperada. Ao amanhecer, ela já estava acordada há quase 24 horas, com a mente provavelmente fragmentada pelo estresse e pela fadiga. Ao ser convocada pelo tenente da torre, ela teria rido com seus companheiros, uma reação que sugeria não serenidade, mas deterioração psicológica. A execução de Ana havia sido adiada e remarcada em diversas ocasiões, um método frequentemente ignorado de tormento psicológico. A incerteza quanto ao momento exato da morte era propositalmente empregada contra os prisioneiros. Ao ser informada de que a hora havia chegado, Ana era guiada de seus aposentos por corredores, estes já haviam sido percorridos como futura rainha, 3 anos antes. Em vez de guardas escoltá-la por respeito, eles agora a acompanhavam para impedir a fuga, enquanto cortesãos que antes se curvavam diante dela agora observavam seus passos finais com desinteresse calculado. O cadafalso erguido em Tower Green era incomumente baixo, a apenas 1 metro do chão, em contraste com as plataformas imponentes comumente retratadas em filmes. Essa escolha estratégica significava que Ana tinha que subir meros degraus, negando-lhe a dignidade da elevação e aproximando-a da multidão provocadora. Registros históricos indicam que uma atmosfera animada, semelhante a um carnaval, foi intencionalmente promovida em vez das reuniões solenes e respeitosas frequentemente retratadas hoje. A execução serviu como um espetáculo público, servindo de advertência àqueles que desafiavam o poder do rei, especialmente mulheres que ousavam se elevar acima de sua posição. Antes de se ajoelhar diante do cepo, Ana teve direito a um último discurso, não por misericórdia, mas porque a tradição assim o exigia. Suas palavras, estrategicamente escolhidas, destacaram sua astúcia política e sua situação desesperadora. Boa gente, vim aqui para morrer, pois, de acordo com a lei, estou condenada à morte e, portanto, nada direi contra isso. Essa aparente aceitação de seu destino foi, na verdade, seu último ato de desafio. Ao reconhecer a lei sem confessar sua culpa, ela sutilmente questionou a validade das acusações contra ela. O mais desconcertante, talvez, foi a ausência do rei. Ao contrário das representações típicas de execuções reais,
Henrique VIII não compareceu. Em vez disso, permaneceu no palácio de Whitehall aguardando a confirmação da morte de Ana. Enquanto uma espada lhe tirava a vida, Henrique supostamente se alegrava com seu casamento iminente com Jane Seymour, simbolizando o quão completamente rejeitada Ana havia se tornado. Questões pessoais se tornaram políticas, e a morte de Ana serviu como um passo infeliz, porém necessário, na busca do rei por um herdeiro homem. O espadachim contratado por Calais, generosamente pago por suas habilidades, acrescentou outra camada de brutalidade calculada. As decapitações inglesas geralmente exigiam múltiplos golpes de machado, mas este francês era perito em executar a decapitação com um único golpe, uma figura desconhecida para Ana em seus momentos finais. Ela encontraria a morte nas mãos de um estranho, suportando um último insulto como uma rainha que outrora cativara toda a Inglaterra. A venda dos olhos, tradicionalmente retratada como um ato de misericórdia para poupá-la da visão da espada do carrasco, tinha uma função mais prática: impedir movimentos de última hora que pudessem interromper o processo de execução. Ao contrário da crença popular, Ana Bolena ajoelhou-se ereta em vez de apoiar a cabeça em um bloco, uma prática tradicional francesa que aumentava a dificuldade do carrasco. Essa posição exigia que Ana se mantivesse imóvel por pura determinação, mesmo enquanto o espadachim preparava seu golpe. Testemunhas afirmaram que ela movia os lábios em prece, com os olhos se movendo rapidamente sob a venda, na tentativa de ouvir a lâmina se aproximando. O sofrimento psicológico de não saber quando a morte o atingiria pode ser considerado uma forma de tortura não reconhecida em muitos relatos históricos higienizados. A decapitação em si foi notavelmente limpa para os padrões Tudor, com um único golpe de spade da cabeça de Ana. No entanto, as consequências de sua execução são geralmente omitidas das narrativas históricas polidas. Testemunhas afirmam que seus olhos e boca continuaram a se contrair por vários segundos após a decapitação, uma reação corporal chocante que ocorre quando o tecido cerebral retém oxigênio. Alguns até relatam que seus lábios formaram palavras, potencialmente completando uma oração abruptamente interrompida pelo golpe de espada. Essa cena perturbadora fez várias testemunhas desmaiarem, enquanto outras se viraram em desgosto diante desse símbolo sombrio do frágil vínculo entre corpo e espírito. Talvez o mais revelador seja o fato de nenhum caixão adequado ter sido providenciado para os restos mortais de Ana. Suas damas de companhia, sobrecarregadas pela dor e pelo choque, tiveram que encontrar às pressas um baú para guardar sua cabeça e corpo. Esse descuido aparentemente insignificante ressalta o total desrespeito à dignidade de Ana. Mesmo na morte, ela era uma reflexão tardia, uma questão política resolvida, em vez de uma pessoa merecedora de ritos funerários fundamentais. Ana foi enterrada às pressas em um túmulo sem adornos dentro da capela da torre, evitando um funeral cristão adequado. O rei aparentemente queria que sua memória desaparecesse tão rapidamente quanto sua vida. A determinação da rainha em apagar Ana estendeu-se além da morte. Pintores da corte receberam ordens de destruir seus retratos, seus símbolos reais foram esculpidos nas paredes do palácio e os cortesãos logo aprenderam que pronunciar seu nome poderia atrair o desfavor real. Embora geralmente nos concentremos no ato da execução em si, essa remoção generalizada da existência de Ana continua sendo uma forma de violência post-mortem, uma tentativa de extinguir não apenas uma pessoa, mas um legado. Os historiadores não começariam a reconstituir a vida de Ana a partir dos resquícios deixados pelo expurgo de Henrique durante séculos. A execução de Ana também deixou cicatrizes profundas em aqueles que a testemunharam, particularmente em seus assistentes, que foram encarregados de limpar e preparar sua cabeça decapitada antes do enterro. Essas mulheres, temerosas de serem associadas aos supostos delitos da rainha, foram forçadas a cumprir essa tarefa horrível, mantendo a compostura. Muitas, segundo relatos, suportaram pesadelos por anos depois, e pelo menos uma acabou ingressando em um convento, incapaz de continuar com a vida na corte após os eventos que testemunhou. O impacto do trauma psicológico foi sentido em toda parte, lançando uma sombra de medo sobre a corte de Henrique pelo resto de seu reinado. Imediatamente após a execução, a filha de Ana, Elizabeth, que ainda não tinha 3 anos, foi declarada ilegítima e removida da linha de sucessão. Essa criança, que mais tarde se tornaria a rainha mais renomada da Inglaterra, foi efetivamente abandonada, sua mãe executada e seu pai rejeitando publicamente sua legitimidade. Documentos judiciais revelam que Elizabeth subitamente se viu sem roupas adequadas ou criados adequados, e sua casa foi rapidamente desmantelada. O tratamento desumano dispensado à criança, somado à execução de Ana, ressalta outro aspecto do grotesco que cercou sua morte. Seus descendentes inocentes suportaram o peso dessa punição. As representações modernas das execuções Tudor raramente transmitem o intenso impacto sensorial. O cadafalso estaria encharcado de sangue de execuções anteriores e infestado de moscas no calor de maio. O alvoroço da multidão, orquestrado por apoiadores plantados para comemorar a morte da rainha, formou uma muralha de ruídos com o objetivo de desorientar e assustar. À medida que Ana se aproximava de Tower Green, ela teria ouvido esse barulho se intensificar, acompanhado de vaias e provocações de um público forçado a vê-la como feiticeira e adúltera. Essa humilhação pública calculada era parte integrante da justiça Tudor.
A morte não era considerada punição suficiente, precisava de mais. A cultura pop frequentemente retrata o último discurso de Ana como um momento de nobre desafio, mas registros históricos sugerem uma verdade mais complexa. O discurso cuidadosamente construído por Ana Bolena, exaltando o rei como um monarca benevolente, refletia suas circunstâncias desafiadoras. Sob ameaça de morte, ela não podia se expressar livremente. Sua fala era limitada por preocupações com o futuro da filha e pelo escrutínio da multidão. Suas palavras não personificavam a liberdade de expressão, mas sim sua antítese. A supressão definitiva de uma mulher que entendia que até mesmo suas últimas declarações chegariam ao rei e afetariam aqueles que ela deixava para trás. A espada da França que tirou a vida de Ana simbolizava a natureza teatral de sua execução. Henrique fez grandes esforços para encenar um espetáculo apropriado para a queda de uma rainha. O carrasco, diz-se, havia praticado anteriormente em animais para atingir o único golpe preciso que garantiria seu generoso pagamento. Esse profissionalismo calculado, transformando a morte de Ana em um obstáculo técnico, encapsula a despersonalização inerente às execuções sancionadas pelo Estado. Ana não foi apenas executada, sua morte foi orquestrada por um sistema que visava converter a agonia humana em propaganda política. Registros modernos indicam que nenhum carrasco inglês se dispôs a realizar o ato, não por escrúpulos morais, mas porque a técnica francesa de esgrima exigia treinamento específico. A lâmina era finamente afiada e equilibrada, diferentemente de um machado inglês, e projetada para um golpe horizontal rápido, em vez do golpe descendente de um machado. Esse aspecto técnico destaca a essência dramática da execução de Ana. Até mesmo seu modo de morte foi estrategicamente escolhido para o máximo efeito e o mínimo de confusão, garantindo que o espetáculo se desenrolasse sem as complicações desagradáveis de uma decapitação mal feita. Após a descida da espada, Thomas Whyte, detido na torre e obrigado a assistir à execução de uma mulher que outrora reverenciava, escreveu sobre a pequena garganta adornada com incontáveis joias. Sua elegia poética resume a metamorfose macabra de Ana, de uma rainha radiante a um cadáver objetificado. Sua cabeça, envolta em linho por seus assistentes soluçantes, foi mostrada à multidão pelo carrasco, erguendo-a pelos cabelos, um gesto costumeiro que simbolizava o cumprimento da sentença. Essa exibição pública, com sangue ainda jorrando das artérias cortadas, deixou uma impressão visual indelével nos espectadores. Os registros da torre sugerem que os restos mortais de Ana foram enterrados às pressas, reduzindo os ritos funerários cristãos a quase insignificância. Seu peito, repleto de cabeça e corpo perfurados por flechas, foi colocado sob o piso da capela, juntamente com outros nobres executados, marcando um fim vergonhoso para uma rainha coroada da Inglaterra. O local do sepultamento de Ana Bolena permaneceu indeterminado por centenas de anos devido à falta de uma lápide, simbolizando o ápice do esforço de Henrique para apagá-la não apenas da existência, mas também dos registros históricos. Essa empreitada, dirigida a Ana, chegou dolorosamente perto do sucesso. Após sua execução, os propagandistas de Henrique manipularam apressadamente a percepção pública. Poetas que antes celebravam a inteligência e a beleza de Ana agora escreviam versos, rotulando-a como uma adúltera astuta. Registros oficiais enfatizavam a misericórdia do rei ao conceder um espadachim habilidoso em vez dos métodos tradicionais, reinterpretando a decisão dramática de Henrique como compaixão ponderada. A realidade horrível da execução foi sistematicamente apagada dos documentos oficiais, iniciando o longo processo de revisão histórica que ainda impacta nossa compreensão dos momentos finais de Ana. A rápida retomada da vida normal parece preocupante na perspectiva contemporânea para Henrique VIII, visto que ele se comprometeu formalmente com Jane Seymour no dia seguinte à execução de Ana e se casou com sua terceira esposa apenas 2 semanas após enviar sua segunda esposa ao cadafalso, em uma cerimônia silenciosa no Palácio de Whitehall. Esse ritmo acelerado sugere que a execução de Ana serviu como um remédio conveniente para questões políticas. Não conseguindo gerar um herdeiro homem, ela foi descartada e substituída sem levar em conta seu sofrimento pessoal ou sua morte como uma tragédia. Em vez disso, o foco mudou para a política e o desenvolvimento da dinastia. O impacto psicológico da execução de Ana estendeu-se além do cadafalso, pois ela suportou interrogatórios implacáveis, privação de sono e isolamento de seus apoiadores nas semanas anteriores à sua morte. Thomas Cromwell, o primeiro-ministro de Henrique que orquestrou as acusações contra Ana, empregou métodos notavelmente semelhantes ao tormento psicológico moderno. Ana enfrentou auto-isolamento, privação de sono, manipulação psicológica e distribuição de informações enganosas antes de sua execução. Ao chegar ao cadafalso, sua resistência mental havia sido sistematicamente enfraquecida para impedir qualquer protesto final formidável. Registros históricos detalham medidas de segurança sem precedentes aplicadas para a execução de Ana, superando até mesmo aquelas tipicamente aplicadas a traidores de alto escalão. A guarnição na torre foi dobrada e guardas adicionais foram posicionados em todo o complexo da fortaleza. Essas precauções serviram não para impedir a fuga, mas para impedir que simpatizantes encenassem uma intervenção de última hora ou incitassem a oposição pública contra a execução.
A extravagante demonstração de força também visava incutir medo em qualquer um que nutria simpatia por Ana, obrigando-os a uma submissão silenciosa ao decreto do rei. Além disso, agendar a execução para o meio da manhã, em vez do amanhecer, maximizou a presença dos cidadãos londrinos. A Torre Verde poderia sediar uma reunião seleta de nobres e oficiais, mas sua estatura elevada permitiu que pessoas de fora soubessem do anúncio da conclusão. Os sinos das igrejas de Londres soaram no instante da morte, e quando o reconhecimento da autoridade real por toda a cidade. Esse arranjo transformou a agonia pessoal de Ana em um espetáculo público, e sua morte serviu como drama político em vez de tragédia privada. Um aspecto frequentemente desconsiderado da execução de Ana envolve o desfecho de seus colegas réus. 5 homens, incluindo seu próprio irmão, Jorge Bolena, foram decapitados poucos dias antes de Ana, indiciados por adultério com a rainha. Suas execuções serviram para solidificar as evidências dos supostos crimes de Ana antes dos seus, eliminando qualquer chance de que suas palavras finais pudessem conflitar com a narrativa oficial. Um dos atos mais audaciosos de violência patrocinada pelo Estado na Inglaterra Tudor, a execução orquestrada judicialmente de 6 indivíduos condenados com base em provas amplamente fabricadas, reflete a brutalidade dos julgamentos simulados de Stalin em uma época posterior. Apesar de um memorial em Tower Green marcar o local aproximado da execução de Ana, registros históricos sugerem que o cadafalso foi posicionado em outro lugar dentro do complexo da torre. Essa inconsistência geográfica simboliza como a morte de Ana foi repetidamente reinterpretada e reposicionada, tanto espacial quanto historicamente, para acomodar narrativas diversas. O retrato higienizado e romantizado de sua execução, prevalente na cultura popular, tem pouca semelhança com a manipulação psicológica, a difamação de caráter e a crueldade deliberada que marcaram seus últimos dias em maio de 1536. A execução de Ana Bolena é horripilante não apenas pela decapitação física, mas também por simbolizar um esforço completo para obliterar uma mulher que ascendeu demasiadamente na sociedade Tudor. Ela não foi apenas executada, sua reputação foi destruída, suas realizações diminuídas e sua existência quase apagada da história. Ao analisar seus últimos dias, o tormento psicológico, a humilhação pública, a encenação dramática e as tentativas de apagar sua memória revelam um horror mais perturbador do que o corte rápido de uma espada de Calais. De um ponto de vista psicológico contemporâneo, a execução de Ana exemplifica um estudo de caso sobre manipulação psicológica e difamação de caráter público aprovados pelo Estado. As acusações contra ela, incluindo adultério com vários homens como seu irmão e conspiração para envenenar o rei, eram tão absurdas que jamais seriam mantidas em nenhum julgamento moderno. Por meio da hábil moldagem do sentimento público, da aplicação criteriosa de tortura para obter confissões de outros suspeitos e do domínio sobre todos os relatos oficiais, a administração de Henrique VIII convenceu efetivamente inúmeras pessoas de que Ana merecia sua punição. A faceta mais arrepiante de sua execução pode ser essa manipulação deliberada da própria verdade. 500 anos depois, a execução de Ana Bolena permanece cativante devido à sua mistura de infortúnio pessoal e política estratégica. Sua morte não foi apenas o fim de uma vida, mas um espetáculo meticulosamente planejado com o objetivo de legitimar as ações de um rei e alterar a percepção histórica. O verdadeiro pavor não está na queda da espada, mas em compreender como o poder absoluto pode alterar a realidade, uma lição que ecoa ameaçadoramente em nossa era contemporânea, marcada pelo controle da informação e pela difamação de caráter. A tristeza final para Ana pode ser que, mesmo com Henrique se esforçando para erradicá-la, foi sua morte, e não sua vida, que se tornou seu impacto duradouro. Explorar completamente a realidade macabra da execução de Ana Bolena nos força a lidar com realidades incomodas relativas a poder, gênero e à formação de relatos históricos. O retrato higienizado de sua morte, uma rainha encontrando uma morte rápida e nobre, mascara o uso opressivo da força governamental que seu caso incorpora. Investigar os aspectos psicológicos de sua execução, os tormentos deliberados, a vergonha pública, a sabotagem de sua reputação e as tentativas de apagar sua memória, oferece uma visão não apenas sobre a lei Tudor, mas também sobre como a autoridade se preserva por meio do controle sobre formas físicas e narrativas. Na cabeça de espada de Ana, vemos um conto de advertência sobre a vulnerabilidade da verdade diante do poder absoluto.